Olá, eu sou a Karina, sou astróloga e psicóloga, e nesse vídeo eu vou finalizar a conversa sobre o signo de Áries, dando algumas dicas para o bom funcionamento do padrão ariano, falando um pouquinho também do temperamento que estaria ligado a Áries. Bom, acho que para dar as dicas, conhecer um pouco do temperamento relacionado ao padrão ariano ajuda bastante, né? E claro, né, os dois vídeos anteriores que eu falei do regente, eu falei da casa, eu falei do elemento, da característica do signo, também é muito legal para a gente conhecer como é que funciona, né? Como que essa energia ariana funciona dentro de nós. Porque muito embora você não tenha nada mais conhecido no seu mapa, no signo de Áries, como o seu Sol, a sua Lua, o seu ascendente, você pode ter essa energia muito forte funcionando dentro de você, né? Como conheço pessoas que, né, já pude acompanhar e fazer leituras para pessoas que tinham esse temperamento ariano, mas não tinham absolutamente o Sol, não tinham nada em Áries, assim, né, de mais relevante, como o Sol, como a Lua e o Ascendente, né. Então é bem legal, eu acho que essas reflexões, elas são úteis para todos, que mesmo que você não tenha o temperamento ariano também, essa energia está ali, presente, dentro de você, de alguma maneira, né. Bom, o temperamento ariano é um temperamento colérico, e provavelmente, né, o mais representativo dos signos que estão relacionados ao temperamento colérico, porque não é só Áries que se relaciona a esse temperamento. Sagitário também e Leão também. Mas o Áries, ele é essa força mais primordial, mais originária, até mais pueril da energia do elemento fogo. Tanto que o signo de Áries fala da nossa infância, né? Do nosso início de vida, fala dos inícios, como eu sinalizei nos vídeos anteriores, né? Que eu vou deixar aqui sinalizado para ficar mais fácil. Então ele traz essa representação do temperamento colérico de uma forma mais vivaz, mais evidente, mais perceptível no sentido do movimento, no sentido de ser um temperamento de muita iniciativa, né? De muita capacidade, inclusive, de resolução de algumas coisas, porque tem força, porque se movimenta, porque vai em direção a alguma coisa, né? Porque tem propósito ali, né? E tem a vontade circulando internamente para que a gente possa se movimentar em direção a esse propósito que naquele momento está fazendo sentido. Isso pode mudar, né? Dali 2 minutos pode mudar. Mas se naquele momento está fazendo sentido, tem ali a vontade a serviço desse movimento. Então a Áries está relacionado esse padrão a esse temperamento colérico, né? Esse temperamento que também tem a ver com figuras muito fortes, né, com uma presença nos grupos muito grande também. Às vezes no sentido bom de ser essa pessoa que vai cuidar, que vai proteger, que vai tomar iniciativa para resolver os problemas, que vai falar, né, o que precisa ser dito, e às vezes pode ser também que isso apareça de uma forma um pouquinho mais desorganizada, talvez aquela pessoa mais esquentadinha, mais irritada, né, mais impulsiva, e aí a gente já entra em uma das dicas importantes do padrão ariano, que é essa tendência a ser, às vezes, muito agressivo nas palavras, nos atos, nas ações, sabe, nos relacionamentos, ou até com as coisas, com os objetos, né? Já vi muitas situações dessa energia ariana, quando ela está mais desorganizada, ela provocar pequenos acidentes no corpo da pessoa, ou até com objetos, né? Você vai e quebra alguma coisa, ou fica quebrando pequenas coisinhas o tempo inteiro.
Então a gente pode pensar, quando isso começa a acontecer, que tem ali uma energia de movimento, de ação, ou até de agressividade, de defesa e de ataque, mal percebida pela nossa consciência e muito forte, fluindo dessa forma intensa, né, que é uma forma ariana. Então, se você identifica aí o setor da sua vida que essa energia acaba se expressando mais, é muito legal nessa parte você ficar atento, atenta a essas manifestações mais agressivas barra destrutivas, não só com as pessoas, né? Às vezes você tem um padrão ariano que está funcionando ali de um jeito mais desorganizado e a pessoa, ela é mais passiva, né? Ela é uma pessoa mais, até mais receptiva, mais quieta, algumas mais introspectivas. Então ela não necessariamente vai brigar com as pessoas, né? Vai sair batendo nas pessoas, vai xingar. Não, mas aquela força vai entrar em cena e o que a pessoa vai fazer? Né? Ela vai destruir algo dentro dela. Ela pode começar a ficar doente com muita frequência, ou ela pode quebrar, como eu acabei de dizer, objetos, né? Ela pode expressar, às vezes, só no tom de voz e não nas palavras em si. Aí vai depender de outros componentes ali do funcionamento daquela personalidade, né? Mas a agressividade não percebida pela nossa consciência, ela pode ficar destrutiva em vários níveis. Nos relacionamentos, sim, mas não só. No corpo físico, as emoções estão muito ligadas ao nosso funcionamento orgânico. Ela pode ficar mais expressiva nos objetos, nas situações, sabe? De várias formas, essa agressividade ela pode se expressar de forma mais destrutiva. Então, é uma dica para você observar lá no seu mapa, na sua carta natal, aonde você tem o signo de Áries. Na casa 1, na casa 2, na casa 10, vai estar em alguma casa, né? E aí, nesse setor, essa casa vai falar de algum assunto. Então, por exemplo, você tem o signo de Áries na casa 5. Então, no trato com os seus processos criativos, né, nos seus relacionamentos românticos, ou até com seus filhos, você precisa observar essa energia de Áries ali, porque vai estar presente, né? Você tem uma casa 5 em Áries, aquele signo está aterrando esses assuntos na sua vida, então vai estar ali, essa capacidade de ação, essa força, às vezes, né, um excesso de defesa dos seus filhos, da sua criação e por aí vai. E aí você precisa ver como é que está funcionando essa agressividade. Eu estou percebendo as coisas que me irritam, as coisas que me testam, as coisas que ativam o meu ego no sentido de me levarem a querer me defender e atacar. E como é que eu estou lidando com isso? Eu estou deixando essa força passar por mim sem que eu a organize, e portanto ela toma essa forma mais animalesca, ou eu estou conseguindo percebê-la e encontrando estratégias para conduzi-las, né? E aí refletir, no caso da casa 5, sobre esses assuntos, como é que está a sua paternidade, sua maternidade, como é que estão os seus processos criativos, como é que estão os seus relacionamentos românticos, ajuda a gente a identificar, né? E aí tem uma segunda dica, que é muito interessante, é muito valiosa também, né? Pode ser muito, muito útil para essa energia, que é com relação ao impulso, né? A proporção que as coisas ganham na sua visão. Como há uma intensidade, há um temperamento muito intenso, há uma tendência de você viver as emoções, sejam elas quais forem, de forma intensa. E uma analogia que ajuda a gente a pensar, entender melhor a intensidade, é as explosões. Né? Imagina, quando um negócio explode, o que acontece? Há uma desorganização. Né? Há uma dificuldade de você enxergar, inclusive, o que está acontecendo, o que está se espalhando, o que vai acontecer. Né? Então, essa intensidade na forma de você lidar com situações
de impacto, ela pode deturpar o seu discernimento, a sua visão das coisas, e você ficar muito perdido. E aí que tá, né? Essa questão da impulsividade, que às vezes é muito presente em todos os temperamentos coléricos, mas especialmente em Áries, porque você fica tão perdido que uma hora você está fazendo uma coisa aqui, outra hora você está fazendo outra coisa ali, outra hora você está tomando uma decisão acolá, e nada, né? Nada se resolve. E aí começa uma turbulência interna muito grande. Todos os temperamentos ligados ao elemento fogo, que é o temperamento colérico, eles tendem a ser mais ansiosos, como também os temperamentos ligados ao elemento ar, né? Os dois ali, que é o temperamento, no caso, o sanguíneo. São mais ansiosos, né? Porque entram nesse funcionamento mais frenético, mais intenso e mais explosivo e, portanto, desorganizado. Então você começa a ficar perdido. E a hora que você fica perdido, o seu ego ele começa a gritar. Ele se sente ameaçado, ele não está controlando, né? A lógica é uma grande ferramenta do ego. Porque, né, ele sente que está acompanhando todo o processo e que, portanto, está controlando as coisas. A hora que você não entende, não sabe, não está se direcionando corretamente porque está tomado pela intensidade das emoções, o seu ego ele começa a reagir. Né? Ele começa a querer entrar em cena para te defender, para atacar, para resolver as coisas. E aí entra essa questão que eu falei agora da agressividade também. Né? Você começa a agir de forma irreflexiva e você pode agir de forma mais agressiva. Então, uma coisa que ajuda bastante as pessoas, né, o setor da sua vida e as pessoas que têm essa energia muito forte de uma forma geral no seu temperamento, a lidar com essa desorganização, é saber que ela existe, né? E saber que ela faz parte do seu funcionamento e que ela pode se expressar de uma forma positiva. Né, que ela pode vir a se expressar através de uma atitude, de algo resolutivo, de coragem, de discernimento, mas que você vai precisar trabalhar isso. Você vai precisar aprender a parar e a pensar. Quando você está numa situação, né, num teste, numa situação mais ansiógena, e você para, você vai sentir a sua angústia. Né? Você vai sentir a sua irritação, você vai sentir a sua ansiedade, você vai sentir seja lá o que tiver acontecendo dentro de você, não é? E como os temperamentos de fogo e, portanto, Áries tendem a sentir as coisas com bastante intensidade, esse momento ele pode ser muito assustador para a pessoa, né? Ela pode ter muita dificuldade de parar, porque uma parte dela, que não necessariamente é a parte que você está racionalizando, está percebendo, mas uma parte sua sabe que isso vai acontecer. Então a pessoa ela começa a evitar parar. E aí ela entra num ciclo vicioso, né? Ela se acelera e quer resolver e atira para cá e atira para lá, e aí ela começa a se sentir extremamente agitada. Ela sabe que ela precisa parar, mas ela também sabe que a hora que ela parar, essa intensidade também vai ser percebida na forma dessa angústia. Aí ela vai encontrando mais coisas para resolver, para fazer, né? E aí o negócio começa a ficar bem grande, né? E começa a afetar tudo, né? Quem tiver ali perto, enfim, não vai ajudar muito, né? Não vai ajudar muito porque você vai passar por aquela situação. No final das contas, como há uma grande capacidade de resolução, uma grande iniciativa, a coisa até pode se resolver, mas vai se resolver através de mais sofrimento, de mais bagunça, de mais alterações que depois podem se manifestar no seu corpo físico. Porque como há essa resistência de sentir a intensidade da angústia, a emoção ela vai para o físico. A gente não cria consciência dela, né? E, portanto, a gente não consegue escoá-la de outras formas, chorando, dialogando, refletindo, né? Sentindo, meditando, né? De que forma for. E aí essa emoção ela fica lá e ela precisa escapar para algum lugar, porque a emoção é isso, né? É uma força. E é para onde que ela vai? Ela pode ir para o físico. Você pode ficar também muito intolerante nas relações e começar a brigar com todo mundo. Pode começar a quebrar ainda mais os objetos, se machucar, entende? Ela vai escoar para algum lugar. Então é muito importante
ter essa percepção, né? Esses dois pontos, essa força que pode ficar muito agressiva e essa tendência, né, de ver as coisas e essa impulsividade ali de querer resolver, que todas estão, né? Ambas estão ali muito relacionadas com a força mesmo, né? A intensidade do temperamento, do elemento fogo e dos temperamentos, especialmente Áries, ligados a esse elemento. E aí, né, uma dica também que seria, né, uma dica bem positiva, ressaltando as qualidades do padrão, é você saber, né, que você tem uma grande capacidade de ação, você tem uma energia muito grande, né, você tem disposição para fazer as coisas. E aí quando você estiver diante dessas situações, né, e começar a vir essa bagunça, essa agressividade, e o medo vem junto também, o medo de não dar conta, esse pode ser dos pensamentos, uma das reflexões que você pode se agarrar no momento que você precisar parar para contrabalancear a sua angústia, a sua dúvida, né, de que você vai dar conta, né, você tem força para isso, você é o herói, vamos dizer. O temperamento colérico está ligado ao arquétipo do herói, né? Em que se isso apareceu no teu caminho naquele momento, não é à toa, né? Você vai encontrar essa força, essa disposição, essa coragem, essa vontade dentro de você e que é melhor que você possa utilizá-la de forma organizada, né? De forma mais plena, sentindo, mas também refletindo. E aí que entra num ponto legal, que é confiando, confiança. A confiança, ela é uma característica dos temperamentos coléricos, do elemento fogo. Confiar, autoconfiar, é um processo, vamos dizer assim, é uma emoção que a gente evoca muito importante neste momento de organizar a força, de canalizar a força para o lugar no qual ela vai poder se manifestar de forma mais construtiva. Então, evocar nesses momentos de pausa a confiança e a autoconfiança é muito importante, né? É muito válido. E aí, né, você pode fazer uso de vários recursos, depende da sua gama cultural, né, das coisas que fazem sentido para você, das ferramentas que você tem, que você já desenvolveu. Né, mas você ir trabalhando a ideia, né, de que quando você evoca a confiança, você vai percebendo que por mais que você às vezes tenha que conduzir um processo, liderar um processo, você não está sozinho. Você está fazendo junto, às vezes com outras pessoas, às vezes com a vida, alinhado com o movimento da vida. Trabalhando essa ideia de que quando você está se envolvendo com um processo de crescimento verdadeiro, a vida ela te ajuda. Né? Ela trabalha com você, né? E aí você começa a ter uma confiança no processo, uma confiança na vida, uma confiança no cosmos que é organizado, e isso vai te ajudar, com certeza, a inclusive se conectar com a tua autoconfiança, uma confiança em você, né? Porque você está conectado, aquilo que está acontecendo dentro de você está acontecendo fora. Né? Você, por mais que a gente tenha esse mundo interno, que às vezes parece que é só nosso, que ninguém mais vive as coisas que a gente sabe que não é bem assim. Né? Existe uma conexão. E quando a gente trabalha a confiança, a gente está se abrindo para tomar consciência dessa conexão. Aí a gente consegue levar as coisas de um jeito mais organizado, a gente consegue tolerar a nossa angústia, a nossa ansiedade, que de fato é um sentimento muito desorganizado, né? Muito bagunçado, muito dolorido mesmo. E um dos remédios mais eficazes que eu já vi para lidar com esse tipo de emoção é a confiança, é trabalhar a confiança. Né? E para isso você tem que parar um pouquinho. Às vezes não precisa ser grandes períodos de contemplação, de parar, mas você ter essa consciência que você vai ter que buscar essa confiança em algum lugar, seja na natureza, seja numa espiritualidade, se você tem, né? Seja numa prática, seja num livro, seja em uma ideia, seja numa aula, onde for, mas vai ser necessário essa busca
para você se conectar. E aí a gente trabalha também uma outra dica, né, com relação a Áries, que é às vezes um excesso de autonomia, de achar que tem que fazer tudo sozinho. Como você tem essa força, como você tem a iniciativa, como você consegue resolver, você acha que você tem que fazer tudo sozinho. E não é bem assim, né? Tem coisas que a gente tem que fazer sozinho, principalmente quando diz respeito a nós, né? Ao nosso próprio processo de autoconhecimento, de autodescoberta. Mas quando a gente está falando de soluções externas, a gente tem que conectar, né? E aí, novamente, esse trabalho da confiança. É por isso que, às vezes, tem muito aquela fala, né, relacionadas ao temperamento colérico, aos signos de fogo, né, que são muito cheios de si. É mais ou menos isso. Isso é bom. Quando a gente não perde essa consciência de conexão, né? Quando a gente não perde a confiança no meio, na vida, né, na natureza, em coisas que não estão apenas localizadas dentro de nós. A gente faz essa ponte entre dentro e fora, né? E a gente também equilibra um pouco essa autonomia e se protege de se desgastar demais, né? De cair ali num processo às vezes até de exaustão ou perda de interesse e não sustentação de bons projetos, né? De boas ideias. Bom, eu vou parando por aqui, que eu acho que tem bastante informação aí, né? E finalizo aí essa sequência de vídeos aí sobre o signo de Áries.